Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, uma boa tarde. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para podermos conversar um pouquinho sobre aquele ciclo de formação que nós estamos propondo aqui na nossa paróquia. De modo especial, eu gostaria hoje de falar um pouco sobre a oração. Em um breve instante a gente vai conversar um pouquinho, procurar partilhar um pouquinho sobre a realidade da oração. A oração, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é, na verdade, um impulso do coração. Essa é a grande verdade sobre a vida de oração, sobre a prática da oração. Nós ouvimos tanto falar sobre a necessidade da oração, sobre a importância de orar, sobre a importância de buscar na oração o nosso encontro com Deus, mas muitas vezes nós nos perdemos sobre tantas coisas que nós ouvimos, que acabamos lendo, ou alguém vai nos dizendo sobre a oração. A oração é fundamentalmente uma busca do nosso coração pelo coração de Deus. A oração é a realização daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo, no alto da cruz, no Calvário, ele diz. É lá crucificado, olhando para aqueles homens e mulheres que estão ali aos seus pés, o coração sacerdotal de Jesus clama: tenho sede. E Jesus tem sede que nós tenhamos sede dele. E nós podemos saciar a sede de Jesus quando nós o buscamos pela oração, quando nós vamos ao seu encontro pela oração e oferecemos o nosso próprio coração, a nossa própria vida, os nossos próprios afetos, sentimentos, desejo de melhora, as nossas lutas pessoais ao Senhor na cruz, ao Senhor que busca por cada um de nós. Porque a oração também é isso. A oração é a busca de Deus que tem sede, que nós tenhamos sede dele. E por isso, quando o nosso coração ele descobre que essa sede de Deus só pode ser satisfeita, só pode ser realizada pela oferta do nosso coração, brota de dentro de nós um desejo de ir ao encontro de Deus, um desejo de orar. Na tradição da Igreja, nós temos dois grandes modos de oração que o Catecismo da Igreja Católica, lá na sua quarta parte, ele nos ensina. Existe aquilo que nós chamamos de oração vocal, que é aquelas orações já transmitidas pela tradição da Igreja, muitas das quais nós já conhecemos e rezamos desde muito cedo. A oração do Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos deixou, a oração da Ave Maria, composta pela anunciação do anjo e a saudação de Santa Isabel, o Glória e tantas outras orações belíssimas que a Igreja foi nos transmitindo ao longo dos séculos, que nós aprendemos com os nossos pais, com a nossa mãe, rezando desde pequenos. Essa nós chamamos de oração vocal. Por que vocal? Porque essas orações são feitas com os lábios. São orações proferidas, não repetidas, mas orações que são acolhidas, porque vêm da Igreja, que é a nossa mãe, entram no nosso coração e de lá de dentro elas brotam para que nós possamos ir saboreando o sentido profundo dessa oração, saboreando o nosso encontro com Deus quando nós recitamos essas orações com piedade, com atenção, nos dando conta da presença de Deus que está diante de nós quando nós o buscamos pela oração. A oração vocal é o fundamento de toda a prática de oração. Como eu dizia, se a oração é o impulso do coração que deseja saciar a sede de Jesus, que clama por nós, que clama pelo nosso coração, que clama pelo nosso amor, na oração vocal nós começamos a dar o primeiro passo em direção. Então é importante que nós sempre pratiquemos a oração vocal, seja rezando as orações que nós estamos acostumados, a saudação angélica, o ângelus e tantas outras orações. Esse é o primeiro modo de encontro com Deus que nós temos, de falar com Deus. Santa Teresa de Ávila, ela dizia que a oração ela precisa de duas coisas. Ela precisa ser, três na verdade. Ela precisa nos levar a nos dar conta com quem nós estamos falando, quem é que está falando e o que nós estamos falando. Se a nossa oração vocal ela é apenas uma mera repetição externa de palavras, onde nós não nos damos conta com quem nós estamos falando e quem somos nós que estamos nos dirigindo a Deus, que nos ama, que nos espera, a nossa oração ela é vã, ela é vazia.
Então é importante, a oração vocal ela é fundamental, mas ela tem que ser acompanhada dessa consciência profunda da presença de Deus que está diante de nós, ardendo de sede, querendo que nós demos a Ele, entreguemos a Ele o nosso coração, e também nós precisamos estar conscientes da nossa necessidade de buscar a Deus, para que aquelas orações que nós já acostumamos a fazer desde sempre, desde quando fomos educados na fé, que elas sejam verdadeiramente oração. E um segundo modo de oração que o Catecismo da Igreja Católica e a tradição da Igreja nos ensina é a oração mental. A oração mental não é o oposto da oração vocal. A oração mental nada mais é do que aquele diálogo íntimo, silencioso, sem palavras prescritas, mas com palavras que brotam do íntimo do coração diante de Deus. É aquela oração mais profunda, mais íntima, na qual nós não proferimos nada com os nossos lábios, mas nos dando conta de que estamos diante de Deus, da presença de Deus, que Ele nos ama, que Ele nos deseja, que Ele quer a cada um de nós. Nós vamos abrindo o nosso coração e tirando de dentro dele o que nós somos, o que nós desejamos, as nossas fragilidades, e vamos colocando na presença de Deus, no íntimo das nossas palavras, que nós vamos falando silenciosamente no íntimo da nossa mente, do nosso coração. Essa oração é ainda mais profunda do que a oração vocal. E, na verdade, a oração vocal tem que nos conduzir à oração mental, porque aí é o lugar, no íntimo do coração, é o lugar do nosso encontro com Deus, é o lugar da nossa proximidade com Deus, aonde nós verdadeiramente saciamos a sede do Senhor e Ele sacia a nossa sede de amor com a sua presença. Então, meus queridos, nós que estamos ainda nesse tempo de quarentena, nada melhor do que nós procurarmos a nos exercitar na prática da oração. Seja a oração vocal, o Santo Terço, as orações já acostumadas, seja também a dar um primeiro passo em direção à oração mental. Se você deseja aprofundar um pouco mais sobre esse tema, você pode procurar aí na internet mesmo, na sua casa, ou no seu catecismo que você tenha, na quarta parte do catecismo, onde o magistério da igreja aprofunda esse tema da oração e nos vai desenvolvendo diante dos nossos olhos, nos ensinando o caminho de uma vida de oração, que é o fundamento daquilo que nós cremos, daquilo que nós celebramos e daquilo que nós procuramos viver. Todo o ensinamento da igreja, a liturgia da igreja e as recomendações e orientações que a igreja nos dá para a nossa vivência do Evangelho tem como finalidade nos levar a entrar em comunhão com Deus na oração. É ali, na oração íntima, pessoal, consciente e amorosa, que nós nos santificamos, nos unimos ao Senhor e recebemos a graça de tê-lo em nosso coração como nosso amigo, que nos deseja muito bem, nos deseja salvar e santificar no seu amor e na sua graça. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós.